Há um grupo de teólogos que entende que a Bíblia é divinamente inspirada por Deus e ela é infalível, mas não é inerrante. Há um outro grupo de teólogos que pensa assim, não, a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, infalível e inerrante. Quando a gente lê o livro de Reis e o livro de Crônicas, né, os 4 livros, né, no nosso idioma são 4, primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas, a gente tropeça em algumas disparidades, sobretudo em relação a números, em relação aos mesmos fatos. Né? Crônicas espelha Reis e tal. Como explicar isso? Aí agora eu vou ter que esbarrar numa questão teológica que pode ter opiniões diferentes. Pode não, há opiniões diferentes. É o conceito de inspiração e inerrância. Há um grupo de teólogos que entende que a Bíblia é divinamente inspirada por Deus e ela é infalível, mas não é inerrante. Há um outro grupo de teólogos que pensa assim, não, a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, infalível e inerrante. E antes que você fale qual dos dois que é o herege, saiba que há ortodoxos dos dois lados, tá bom? Há bons batistas de um lado, há bons presbiterianos do outro, depende da linha que você está lendo. O inerrante vai dizer o seguinte, não há erro na Bíblia, o que há erro é nos manuscritos. E ele toma 2 atitudes quando ele vê uma discrepância dessa. Letra A, ou ele vai tentar uma explicação para justificar aquela aparente contradição. Por exemplo, um evangelista fala que Jesus, quando foi crucificado, que havia 2 ladrões e que um deles se arrependeu, o outro lhe lançava impropérios. O outro evangelista fala que os ladrões lhe lançavam impropérios. Foi um ou foram os 2? Aí vai dizer, não, na verdade é que Jesus foi crucificado ao lado não de 2, mas de 4 ladrões. Eu já vi essa explicação. Credo? Porque a cruz estava ali no centro, então, quando fala que esses lhe lançavam impropérios, é porque havia mais do que 2. Um arrependeu, mas os outros lançavam impropérios. É uma maneira, para mim, artificial, mas existe essa explicação. O outro que acredita que a Bíblia é infalível, mas não é inerrante, fala, não. Na verdade, pode ter acontecido 2 coisas. Ou durante um momento, os 2 ladrões começaram a lançar impropérios e um deles, aos poucos, foi se arrependendo, ou um dos evangelistas acabou se equivocando nesses detalhes. E lembre, de acordo com especialistas na área do direito, uma das características de um depoimento verdadeiro, honesto e certeiro é que ele terá a essência igual, mas a periferia haverá contradições. Se 2 ou mais testemunhas disserem a mesma versão sem errar uma vírgula, eu sei que elas foram compradas e treinadas, porque o depoimento espontâneo, ele tem particularidades que inevitavelmente gerará incongruências. Eu e o reverendo Heber Cocarelli podemos ver o mesmo acidente automobilístico exatamente, e de repente eu vou falar o seguinte, pois é, o carro estava passando na rua ali quando ele atropelou uma senhora. Ele estava numa velocidade normal, e o reverendo Heber vai falar assim, o carro estava a altíssima velocidade. Qual dos dois está mentindo? Não, é porque de repente... O que para mim é uma velocidade normal, para ele é altíssima velocidade. Mas tem que haver essas contradições para ser honesto o depoimento. E Deus não tirou isso da Bíblia, essas peculiaridades, para mostrar que a Bíblia é Deus falando com sotaque humano. Porém, atenção, mesmo os que acreditam que pequenos erros possam aparecer na Bíblia Sagrada, ela continua sendo a infalível palavra de Deus, porque são erros periféricos que não maculam em nada a mensagem que Deus tinha que apresentar. Por exemplo, lá Mateus, que fala o seguinte, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Jeremias. Você vai lá no Jeremias, que falou que ele foi outro profeta. São erros periféricos para mostrar que a Bíblia tem um lado humano e ela também tem uma inspiração divina que consegue trabalhar com o humano falho. Ficou claro? Eu esqueci de dar o segundo argumento do que trabalha com a inerrância. Quando ele não consegue resolver a incongruência bíblica, ele vai dizer que é um erro dos manuscritos. Copista. Dos copistas. Então ele fala o seguinte, essa aqui com certeza foi algum copista que errou, e como nós não temos o original para poder confrontar, então a gente não vai dar explicação para isso, mas vai saber que no original não deveria estar assim. Só que eu, respeitosamente, eu vejo essa explicação como um pouco artificial pelo seguinte, Deus não iria apenas inspirar o profeta, mas ele tinha que preservar o que ele inspirou. Porque se Deus inspira, mas não preserva, o trabalho do Espírito Santo está incompleto.
Então, houve um trabalho de inspiração e de preservação. Então, eu digo assim, eu acredito que a Bíblia é a infalível palavra de Deus, mas ela não é inerrante no sentido dessas pequenas incongruências. E você pode falar assim, isso não é heresia? Não, pelo contrário, é uma vantagem. E vou dar vantagens arqueológicas, teológicas para os irmãos. Em primeiro lugar, é a prova que eu tenho que o texto não foi alterado. Já que eu não tenho os originais da Bíblia, como é que eu sei que na Idade Média a Bíblia não foi alterada? Simples, porque se essas pequenas incongruências permaneceram, é porque nenhum editor, seja católico, protestante ou judeu, mudou. Porque se a Bíblia fosse alterada ao longo dos tempos, um católico já teria mudado lá Tô falando católico porque antes da reforma a Bíblia estava nos monges, né? Ele teria mudado lá assim, ele teria corrigido para harmonizar. Ou seja, Deus não deixou que o texto fosse alterado, e isso é um milagre. Porque numa época em que a Bíblia podia ser tão manipulada, o Espírito Santo falou, opa, no meu texto vocês não vão mexer, vocês podem mexer em tudo. Vocês podem adulterar a doutrina, vocês podem criar dogma, vocês podem criar coisas que não estão na palavra de Deus, mas no meu texto vocês não vão mexer. E isso foi tão forte que Deus deixou que as pequenas incongruências permanecessem ao longo do tempo. Segunda questão teológica. A Bíblia mostra que Deus realmente está falando com linguagem humana. E a linguagem humana ela é imperfeita. Mas o perfeito, olha bem, se realiza no imperfeito. Graça ilimitada para aqueles que são limitados. E terceiro, se Deus pôde usar seres humanos imperfeitos, Ele pode usar a mim e a você também. Olha aí, que legal. Maravilha. Eu gosto muito da sua postura, irmão, porque o irmão alia o conhecimento técnico extremamente profundo que o senhor tem às questões espirituais.